Boa noite, meus queridos, amados irmãos. Com a graça do eterno soberano Deus, o meu, o seu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que está me acompanhando aí, já tem o vídeo de número 1, de número 2, falando acerca da parábola do semeador. E hoje vou tentar estar concluindo esta parábola para enriquecimento do seu conhecimento, do meu conhecimento e para engrandecimento do nome de Jesus. Como eu falei no vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, que aqui já tem uma definição da parábola de Mateus 13, já existe uma definição para toda a raça humana daqueles que vão ser salvos. Então, parábola é um mistério a qual Jesus Cristo pregou, e quem teve o interesse de saber o significado da parábola, ou quem tem interesse, só pode ser discípulo, servo, para poder entender a parábola e se firmar nela. Então vou estar dando continuidade a respeito de onde eu parei em Mateus 13, 16. Quero que você fique bem atento e que o Espírito Santo do Deus vivo possa te dar o discernimento, porque a parábola do semeador, ela traz uma definição de suma importância para a minha salvação, para a sua salvação e de todos aqueles que almejam a salvação e não a condenação eterna, mas sim a salvação eterna. Mateus 13, 16 nos fala assim: mas bem-aventurados os vossos ouvidos, ou os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, por que Jesus Cristo falou isso para os seus discípulos e apóstolos que estavam ali presentes? Bem-aventurado, meu querido, meu irmão, minha irmã, é os vossos olhos porque veem, estão vendo a pregação da palavra e estão ouvindo. E ao ouvir a pregação, a revelação pelo Espírito Santo da palavra, tem que colocar em prática. Porque só colocando a palavra em prática nas nossas vidas, nós podemos ter, através do Espírito Santo, o conhecimento de que nós temos que lutar, viver e andar em conformidade à palavra de Jesus nos conduz, nos orienta, nos faz enxergar com os olhos espirituais, porque a parábola, ela é um mistério. A parábola, ela é uma narração alegórica, a qual vai trazer um sentido figurado, para que através do Espírito Santo nós possamos entender e enxergar com os olhos da fé. Então, quando Jesus Cristo falava para os seus discípulos: bem-aventurados os vossos olhos que veem, que estão vendo aquilo que está pregando, e abrindo os vossos ouvidos para ouvir a parábola, então vocês se tornam bem-aventurados, porque tem um desejo de conhecer a revelação, ou as revelações
a qual Jesus Cristo pregava através do Espírito Santo, a respeito do reino dos céus. Então tudo que Jesus Cristo trouxe para a minha vida, para a sua vida, para a vida daqueles que querem pôr em prática, é tudo acerca e a respeito do reino do Pai, do reino celestial, do reino eterno. Não trouxe nada aqui para a terra. Ele trouxe do céu para mostrar que na terra que o Pai tem um reino preparado para todos aqueles que o amam, todos aqueles que querem entender e se tornarem discípulos. Então eu achei uma coisa muito interessante aqui a respeito da parábola do semeador, no capítulo 13, traz uma explicação aqui, no rodapé da Bíblia, que vai nos falar assim. No capítulo 13 temos uma parábola do reino dos céus, que descrevem o resultado da pregação do Evangelho e das condições espirituais. Veja que eu mostro para você que é espiritual. É as condições espirituais que a parábola vai estar trazendo para mim e para você. Mas nós temos que ter essa vontade, esse querer dentro do nosso coração e deixar a palavra vir, fluir e nos transformar e nos mudar e moldar em conformidade aquilo que a palavra manda e que Deus quer para nossas vidas, que é o de melhor, nos dar, nos levar para o seu reino eterno. E vai nos falando assim, das condições espirituais prevalecentes na terra, na esfera da manifestação visível do reino dos céus, até o fim dos tempos. Em quase todas essas parábolas, Cristo ensina que dentro da esfera e da manifestação visível atual do reino dos céus entre os homens, haverá o bem e o mal. Veja que é uma luta constante dentro do reino, através das nossas vidas, uma luta constante entre o bem e o mal. E só vence aquele que prevalece mais. Então nós temos que deixar prevalecer nas nossas vidas a força maior que é de Deus, a força maior que é de Jesus, que é do seu Espírito Santo. E a cada dia nós vamos dissipando do nosso ser, tirando do nosso ser os desejos, as vontades, o querer da velha criatura que está dentro de cada ser humano. Então, quando nós deixamos prevalecer as coisas de Deus, nós vamos nos vencendo. E assim vamos sendo transformados, como a palavra fala, de glória em glória, de dia em dia, de instante em instante, de minuto a minuto. Nós vamos sendo transformados para se tornarmos casa espiritual, morada de Deus em espírito. E assim vamos se tornando filhos espirituais para o nosso Deus. Então nos explica assim, em quase todas essas parábolas, Cristo ensina que dentro das esferas e da manifestação visível atual do reino dos céus entre os homens haverá o bem e o mal.
e o verdadeiro e o falso, o justo e o injusto, o que quer e o que não quer. E entre aqueles que professam aqui o seu nome, haverá a apostasia. Porque, como nós estamos vendo nesses últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos e doutrinas a espíritos enganadores. Por quê? Estão deixando de serem discípulos. Estão deixando as coisas desse mundo os tirarem da presença, os levarem aos prazeres carnais, sensuais, a qual traz satisfação somente para a carne. Então a parábola do semeador, ela vai definir quem é e quem não é de Deus. Quantos querem ir para o reino e quantos não querem ir para o reino. Porque só depende agora de mim e de você, em pôr em prática ou não pôr em prática nas nossas vidas tudo aquilo que Jesus Cristo trouxe, nos ensinou e ainda fez nos conhecer e vermos que há um lugar melhor para mim e para você. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, meus ouvintes, para que você possa ser edificado através da palavra, assim revelada pelo Espírito Santo. Você que me acompanha aí, tenho gratidão no coração por você que me acompanha e que a cada dia você possa entender e possa também deixar seus questionamentos, suas respostas, suas perguntas. Porque se eu não te responder na hora, eu vou estar lendo e estar te respondendo através das pregações. Então aqui no rodapé a explicação fala que haverá apostasia e o mundanismo, bem como a infidelidade, ou como a fidelidade a Deus, como a infidelidade a Deus. Muitos vão praticar a piedade e outros vão praticar a impiedade. No fim da presente era, o mal será destruído, mas os justos resplandecerão como o sol. Resplandecerão como o sol, como Cristo, representarão a Cristo, a sua palavra, o seu ensino, a sua luz, caminhando assim com a sua luz. E no reino do seu Pai, esta parábola foram proferidas a fim de que os verdadeiros seguidores de Deus, presta atenção, essas parábolas foram proferidas a fim de que os verdadeiros adoradores de Deus saibam que o mal e a oposição da parte de Satanás e seus seguidores existirão. Então quem se opõe às coisas de Deus, quem se opõe aos seus ensinamentos, quem se opõe à sua palavra, então é seguidor de Satanás, como a palavra fala. É anticristo. Quem se opõe às coisas de Cristo se torna um anticristo. Esta parábola foram proferidas a fim de que os verdadeiros seguidores de Deus saibam que o mal e a oposição da parte de Satanás e seus seguidores existirão aqui na terra, mas nós estamos buscando o que é do céu, o que é eterno, o que é supremo. Que a igreja, uma manifestação
parcial do pleno e o futuro reino prometido por Deus. Então vai existir a manifestação da plenitude de Deus e o pleno conhecimento que é regido por Jesus Cristo. A única maneira da pessoa vencer o inimigo, vencer a Satanás, vencer os opositores, a influência, vencer a Satanás e a influência do mal será pela dedicação sincera, total a Cristo e vivendo em santidade para exemplo do bem, para exemplos de bem e do mal dentro das igrejas. Então, meu querido, quando Jesus Cristo fala, mas bem-aventurados os vossos olhos, Mateus 3,16, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouvirão. Por quê? Porque os profetas assim profetizavam através da fé, eles criam através da fé. Como está lá em Hebreus, no seu capítulo 11, Hebreus 11, para não ficar nas minhas palavras, Hebreus 11, 13, veja bem que os profetas profetizavam, mas não viram, mas creram, tiveram fé. Que nos fala assim, Hebreus capítulo 11, verso 13. Todos esses na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. É assim que nós temos que crer no reino celestial, a qual Jesus Cristo explicou através da parábola do semeador. E crendo nelas, e abraçando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. É o que nós somos. Aqui na terra nós temos o objetivo de dar o testemunho de Jesus através da sua palavra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria melhor. Veja, meu querido, meu irmão, minha irmã, a alegria que eu tenho quando o Espírito Santo vai me conduzindo através da revelação da palavra, que nós temos que buscar uma pátria melhor. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de se tornar. Teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonham de lhes chamarem de seu Deus. Então Deus não tem vergonha de mim e de você. Quando nós desejamos uma pátria melhor, quando nós desejamos a pátria celestial, o reino celestial, porque já lhe preparou uma cidade. Então Deus já tem uma cidade preparada para mim e para você, meu querido, meu irmão, minha irmã. Por isso que Jesus Cristo nos fala assim, 13:17, Mateus 13:17, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejariam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Então, meu querido, não vai dar tempo de explicar tudo neste vídeo, mas a revelação da parábola do semeador você vai poder estar ouvindo no próximo vídeo, para que eu possa encerrar. Então, meu irmão, escutai-vos, pois, a parábola do semeador, Mateus 3,18. E eu quero que você preste bastante atenção. Ouvindo alguém a palavra do rei, e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho.
eu vou estar te explicando, meu querido. Aqui já vai 25% da população do mundo. Que muitos ouvem a palavra do rei, mas não querem entender, mas não se prontificam em compreender, em ter a revelação. Então o maligno vem e arrebata, tira, porque ele recebeu com alegria, mas não procurou seguir adiante. E porque foi semeada no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então depois eu vou te mostrar o que é o pé do caminho. Porque pé é figura, caminho é Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, fica atento, porque eu vou trazer toda a revelação da parábola do semeador pelo Espírito Santo do Deus vivo. Então, que você possa ficar com esta palavra no dia de hoje e edificar a sua vida, que o amor de Deus e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja em seu coração e de toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.